Olá, meus amigos, boa noite. Eu sou Marcelo Bates. Vocês acabam de chegar ao nosso canal Encontros Invisíveis. Nesse relato de hoje eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu com um amigo meu, que não acreditava, por exemplo, em espíritos, em locais que tivessem energias mais densas, presenças de seres que ali assombram aqueles ambientes, Eu tenho um amigo que não acredita mesmo de forma alguma, quer dizer, não acreditava, E ele em um determinado momento esteve comigo em um local e houve uma ocorrência com a gente, ali presente, e eu vou contar para vocês com detalhes o que aconteceu. E nesse mesmo local que a gente viu essa situação espiritual, que apareceu um ser pra gente lá, eu vou contar para vocês também que eu estive lá quando era garoto. Eu fui com dois pedreiros que trabalhavam com a gente, um rapaz assim mais ou menos de uns 20 anos, e um senhor que também trabalhava ali com a gente naquela época fazendo uma construção. E eu tinha mais ou menos uns 14 anos, a gente foi pescar nesse local. É um sítio, uma casa afastada aqui no meio de uma mata, um local isolado, e as pessoas diziam que ali apareciam assombrações na beira da estrada. Tinha morrido uma pessoa ali afogada no rio, que as pessoas ficavam nadando, pulando de uma ponte que tinha ali pra gente fazer uma travessia, e ali morreu uma pessoa afogada naquela ponte. E as pessoas diziam que vez ou outra aparecia um caixão na beira da estrada, que tem uma encruzilhada lá também. Beleza, essas coisas que tem no interior, a gente sabe muito bem como é que é, coisas aqui de Minas Gerais mesmo e de várias partes do interior desse país. Mas beleza, e a gente foi fazer uma pescaria lá, e antes eu já pescava lá durante o dia. Quando começava a escurecer, eu pegava e saía fora, eu ia embora. Porque já ficava lembrando, poxa, morreu um cara ali debaixo daquela ponte, morreu afogado, lugarzinho meio estranho, uma energia pesada, Sempre teve energia muito complicada esse local, Muitas árvores ali, fechado, uma energia densa mesmo. Mesmo garoto eu já notava aquilo, um ar estranho ali naquele local. E nessa mesma propriedade tinha uma parte que eu costumava pescar primeiro, que tinha um engenho antigo, um engenho de cana, que ele parecia estar abandonado, e tinha também uma roda de moinho d'água para moer o milho, para fazer o fubá ali, ficar horas e horas ali rodando, batendo aquela roda d'água, um milho ali para o morador daquela casa, que nessa época ali, por volta de 85, 86, haviam moradores naquela casa antiga ainda, uma casa do passado, ela tem muita história. Beleza, eu quando ficava pescando ali até por volta das 7, 8 horas da noite, algumas vezes eu estava pescando sozinho, eu queria ir embora, porque eu achava o local bem esquisito. E tinha tipo um bueiro, um local mais fechado, meio sufocado, que tinha uma água bem bonita, cristalina, E aí eu pescava ali, e o que acontece? Chegava uns determinados horários, começou a escurecer, eu começava a ouvir os barulhos ali no engenho velho. Era barulho de gato miando, alguma ferramenta batendo, mas assim, a roda d'água estava parada, a água continuava circulando, a gente escutava o barulho dela, Eles mudavam, faziam um desvio da água quando ia fazer o moinho funcionar, para poder girar as pedras e fazer o trabalho de moer o milho. Mas beleza, o que acontece? Aquela barulhada sempre acontecia, aquilo me deixava perturbado, eu ficava arrepiado só com aqueles barulhos. De vez em quando eu olhava para lá, esse moinho ficava mais ou menos a uns 10 metros de mim, eu sempre virava a cabeça e olhava, mas não via nada, só ouvia barulho, uns barulhos chatos. Podia ser gambá, cachorro, podia ser qualquer coisa, mas eu não entendia aquele barulho. Saía dali e ia pra ponte. Beleza, chegava na ponte, aquele local também complicado, eu falei, eu não quero ficar aqui muito tempo e ir embora. E quando eu fui com esses dois pedreiros para pescar, o que acontece? A gente estava pescando lá por volta de mais ou menos de umas 7, 8 horas da noite, E estava pegando os peixinhos e tal, e tinha muitas nuvens, estava encoberto o tempo, mas era uma noite de lua. E nessa noite de lua começou em um determinado momento, a fazer um barulho debaixo da ponte, que era a ponte onde o rapaz tinha morrido afogado há muitos anos, E a gente começou a ouvir um barulho de batendo na água, repetitivas vezes, e estava batendo na água muitas vezes, repetidas assim, não parava. Aí eu comentei com um amigo meu, falei, rapaz, isso aí é uma lontra comendo um peixe, alguma coisa. Mas a gente não achava que era não, a gente estava só jogando esse assunto para poder amenizar ali a nossa pescaria. Aí o rapaz falou, poxa, vamos lá ver se a gente pega, de repente é uma traíra também, de repente é um peixe grande, uma traíra, alguma coisa assim que está batendo ali o rabo na beirada da água, é só jogar um anzol que a gente pega. Eu falei, não, cara, por aqui vai ficar bom. Aí ficou aquele papo ali, aquela conversa assim para tentar enganar, ludibriar a situação, para ninguém ir lá,
parecia que alguém queria ir e tal, mas ninguém queria não, tava todo mundo meio com medo já. E nisso o ar deu aquela parada, né? Tem um horário que eu noto que o ar para, eu já falei isso com vocês, que fica diferente o clima, ele muda. E aí nisso começaram a abrir as nuvens e entrar a luz da lua em frente ao trecho do rio que a gente estava pescando. A gente estava numa parte da curva, do outro lado tem uma floresta e o casarão ficava lá no fundo, a casa antiga desses moradores antigos, né? Que tinham lá. E aí começou a aparecer ali o sombreado da casa, que a lua estava clareando bem. Poxa, cara, tá estranho agora, né? Eu comentei com o rapaz. Ele tá parado, né? Tá ruim para pegar peixe. Parou até de beliscar os anzóis. Fica tudo muito parado, muito monótono, muito rápido e tudo quieto. Eu falei, cara, tá estranho. Na mesma hora, o barulho da ponte parou. Ele não fez mais. O barulho embaixo da ponte, na mesma hora que cessou, começou um barulho do outro lado do rio, de pegadas, de pisadas no chão. Pisadas humanas, não era de boi, de cavalo, nada disso. Eram pisadas fortes, mas andando do outro lado do rio como se estivesse pescando, mas era um ser invisível. A gente não conseguia vê-lo. E aí eu falei com esse meu amigo, olha cara, ó, isso aí é tatu. Ele, olha, é tatu e dos grandes, né? Eu falei, a gente também disfarçando, né? O garoto ali. E aí esse amigo meu falou, pô cara, então deve ser um tatu dos grandes, né? Deve ser enorme. Eu falei, com certeza, eu vou clarear a lanterna. E à medida que eu comecei a clarear com a lanterna, que a gente usava sempre a lanterna nas pescarias, eu notei que as pisadas eram fortes e a gente não via nada nas pisadas. Esse amigo meu falou, poxa, cara, é um tatu grande, mas assustado também, né? Do mesmo modo que eu também estava. Eu falei, cara, ele é grande, mas ele está escondido. E com a lanterna clareando, eu curioso pra caramba também, ao mesmo tempo arrepiado, e olhando, clareando, e não via nada. Mas a gente via ali o tempo todo as pisadas sendo fortes ali nas folhas secas, né? Elas balançavam, a lanterna clareando, eu via as folhas pulando e nada, a gente não via nada. Eu olhando pro meu amigo, falei, cara, olha lá, é um tatu mesmo, a gente só não tá vendo ele. Então assim, e a gente olhando ali, aquelas folhas balançando, e assustado pra caramba, só que ninguém queria dar o braço a torcer. A gente continuou falando que era o tatu, né? Que era a presença do tatu. Só pra tentar nos acalmar, na verdade. A gente tava tentando, na verdade, era só se manter mais em equilíbrio ali e não falar sobre ter medo do que estava vendo. Na verdade, era isso que estava acontecendo. Eu bem garoto, né? Isso foi por volta de 85, mais ou menos. E aí a gente tá assustado, ele virou e falou assim, cara, vamos embora, porque tá muito ruim de peixe. Eu falei, vamos, cara. Vamos sim, vamos andando, vamos devagarinho, vamos embora, porque não deu peixe. E a gente tinha que retornar um trecho mais ou menos de uns 10, 15 minutos sem luz, trecho escuro da estrada, né? A pé, né? Que a gente estava a pé, andando, só caminhando mesmo. E pegamos as varas, começamos a enrolar elas, e clareando a lanterna lá e não vendo nada, de cabelo arrepiado ali, disfarçando, mas a gente estava assustado. E aí pegamos a estrada, voltamos. Quando a gente chegou na parte da cidade, que já tinha a luz da cidade clareando, a gente foi, tinha uma paredinha ali em frente a um comércio, a gente sentou ali naquela paredinha, falei, aí cara, ó, pega as varas de anzol e aí, o que você acha? Ele, pelo amor de Deus, cara, o que era aquilo lá que estava lá do outro lado? Eu falei, cara, eu não sei, mas não é desse mundo não. Ele falou assim, verdade, cara, que coisa horrível aquilo, que coisa assustadora aquilo. Ele falou assim, cara, verdade, aquilo ali era uma coisa de outro mundo, que coisa estranha, né? Se fala com os outros não acredita, né? Falei, cara, aquilo ali não era daqui mesmo não, infelizmente. Eu sinceramente eu não sei quando eu volto a pescar mais lá, eu comentei isso com ele. Ele falou, eu também não volto não. Muito estranho isso, a gente ficou realmente assustado. Agora que eu vou chegar nesse meu amigo que não acreditava nesses espíritos, e a gente esteve lá agora há pouco tempo, tem mais ou menos uns 6 anos, a gente foi lá para retirar uma isca. A gente não foi para pescar, a gente foi no mesmo local, já não tem moradores mais lá. O local estava abandonado, né? Tem um casarão lá ainda quando a gente foi. Nesse momento já foi derrubado, mas o casarão antigo estava lá, mas inabitado, né? Não há ninguém lá dentro. Eu cheguei a olhar na porta, havia só ruínas, tijolo quebrado, os vidros todo quebrados, as venezianas antigas daquele casarão, algumas janelas de pau também, janela de madeira antiga, e aquelas colunas de madeira de braúna, né? As colunas da casa, muito antiga. A gente olha pela janela, só vê a escuridão dentro da casa, né? Isso mesmo de dia, ela está toda escura por dentro. E a gente foi lá para retirar uma isca de captura de abelha sem ferrão, amigos. E a gente tinha capturado umas 2 jataís, mais ou menos, lá em cada árvore. A gente vai na boca da noite, quando começa a escurecer, porque as abelhas todas, né, sem ferrão, já se recolheram para dentro da isca. E aí a gente retira e leva para uma distância mais de 1 quilômetro, né, de onde a gente está, para levar as abelhinhas para elas passarem a morar perto de nós, perto de nossas casas. É isso, abelha sem ferrão é isso.
E para quem tiver também interesse, eu vou deixar aqui como se faz uma isca e podem me perguntar também. E eu faço um trabalho de preservação às abelhas nativas, né? Eu planto para as abelhas, eu crio algumas abelhas aqui, nós temos mais ou menos 12 a 13 espécies. E é isso, a gente estava lá para retirar a isca de captura. Se quiser tiver interesse sobre abelhas nativas, vai aparecer o link aí. É só me perguntar lá no outro canal que a gente vai trocar uma ideia lá também. Mas beleza, voltemos aqui. A gente estava lá retirando as iscas nas árvores, na entrada da noite, né, por volta das 6h30 mais ou menos, 6 e pouca, deixamos o carro ali onde era uma porteira antiga, que já não é mais. Muitas das árvores ainda estão lá, outras já foram arrancadas, já foram derrubadas, né? E aí a ficus ainda está lá, gigantesca, né, enorme ficus, ela tem muita história. E nisso a gente está lá retirando a isca. Eu comentei com esse amigo meu, né? Eu falei, cara, eu já tive aqui pescando no passado, eu comentei com ele quando garoto, e eu tive pescando, eu já vi coisa aqui nessa casa. Essa casa ela tem uma energia muito ruim, ela tem uns seres espirituais aqui. Ele falou assim, cara, já vi você com esse papo, eu não acredito nisso não. Essas coisas não existem, Marcelo. Eu falei, não, eu sei que você não acredita. Só que eu olhei para casa um pouco, um determinado horário que eu estava ali arrancando a isca, e eu senti alguma coisa estranha na casa, né? Eu falei, olha, essa casa... E você não acredita em espíritos não, né? Em assombrações, locais com presenças espirituais, você não acredita não, né? E, não, isso não existe, isso é bobeira e tal. Você não acredita, mas nesse momento está passando uma luz ali dentro daquela casa. Eu falei com ele. Estava passando na janela uma lamparina. Sabe aquelas lamparinas antigas? Como essa que eu vou mostrar aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Muito comum, era de querosene, tá? Muito usada aqui nas roças, nas cidades do interior. Casinhas de roça sempre tinha essas lamparinas aí de querosene, com barbantinho dentro. Era normal, já carreguei muitas delas nas roças. Beleza, e aí passou uma na janela. Isso de noite, a gente olhou, não havia vidro ali, não há reflexo, não tem como ter aquela luminosidade. Eu falei, cara, você não acredita, né? Mas olha lá, tá passando ali, naquela janela. Eu falei, cara, eu sei que você não acredita em espíritos, em presenças espirituais, mas olha ali agora, está passando uma lamparina, uma luz acesa dentro daquela casa. E vamos lá comigo? Cara, vamos lutar comigo, está passando alguma coisa ali, dá uma olhada ali. Não, isso não existe, vamos depressa, Marcelo, a gente tem que ir embora que a gente já está atrasado. Eu falei, cara, nós estamos em 2 pessoas aqui, seria ótimo se você fosse lá comigo para a gente ver isso. Eu estou com o celular, de repente a gente filma alguma coisa. Porque é uma prova, uma pessoa a mais que está vendo. Ele, não, eu não estou vendo nada, eu não quero ver. Isso não existe. Bora, cara. E falei, então tudo bem. Aí eu falei, vou pegar a isca aqui, vambora, tá tarde. Eu vi ele meio assustado, mas eu vi ele assim, meio com pressa, né? Eu falei, caramba, pô, não quis nem olhar lá, cara. Uma situação rolou ali. Eu falei com ele, aconteceu uma coisa ali. E você não quis olhar ali. Não, cara, isso é bobeira, isso é bobeira. Ele falou comigo, a gente entrou no carro, foi saindo dali, já com as abelhinhas ali, já prontas pra gente levar pro local definitivo, né? E saímos, a gente não tocou mais no assunto. Beleza, aí passou mais ou menos um mês, né? Um mês e pouco. Ele fez um churrasquinho na casa dele, ele me chamou, falou, pô, Marcelo, dá uma passada aqui, vamos beber um negocinho, comer um negócio aqui. Eu falei, tudo bem. A gente começou a beber um negócio e tal, comer uma coisa ali. E ele comentou, rapaz, tem uma coisa que eu tô querendo te falar, tem bem tempo e eu acabo não falando. E eu não comentei ainda, mas vou aproveitar para falar hoje. Sabe aquele dia que a gente estava lá na chácara do rapaz, lá no casarão antigo lá? Então, cara, aquele dia você falou comigo lá sobre o negócio, eu falei, você não acredita, eu queria que você visse, né, e tal, né? Eu já tinha até esquecido disso. Ele, cara, eu olhei rápido e eu vi o que você falou, cara. Eu vi a luz passando, era realmente uma luz amarela de lamparina, atravessando dentro da casa e não tinha ninguém lá dentro. Eu falei, cara, por que você não foi comigo? Agora que você me conta isso, ele, não, cara, mas eu fiquei assustado, eu não tinha como ir. Eu falei, poxa, na hora você falou ainda, desfez ainda de eu estar te mostrando algo e tal. Cara, na hora eu não quis saber daquilo, eu saí fora, mas realmente eu vi, eu olhei, na hora que você falou, eu dei uma olhada e eu vi aquela lamparina, a luz passando dentro da casa. Falei, cara, nós perdemos uma chance única de ir lá, ou filmar aquilo, ou ver alguma coisa que estava realmente acontecendo, algum fenômeno lá. Seria um registro, seria de nós dois um registro. Aí agora ficou só aqui, essa situação ali. Não, cara, mas eu fiquei assustado, eu fiquei realmente com medo. Por isso que eu quis sair com pressa lá, sair correndo, a gente entrou no carro, foi por causa disso na verdade. Mas só agora realmente que eu estou comentando esse assunto com você e pronto. Mas é assim, amigos, e eu nunca forcei ninguém a ver nada, eu acho que isso é uma bobeira, a gente não tem que ficar falando para as pessoas que isso existe ou não existe, nada disso. Cada um está no seu tempo certo, entendeu? Eu já comentei isso por aqui. Cada um está no seu tempo certo, de entendimento dessas situações espirituais, e não há necessidade de se tentar forçar nada a ninguém, nada disso.
mas cada um vai ter o seu momento, com certeza, seja aqui ou seja num outro plano. Entenderam qual é? Há muitos outros relatos ligados a situações de assombração, essas coisas do interior. Tem muita coisa aqui em Minas, né? Meu pai já contou histórias também, meu tio já contou também. E se quiserem também qualquer coisa, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Porque há situações bem estranhas que já aconteceram em determinadas casas, moradias. Mas pode ter certeza que vez ou outra vai aparecer algum relato aqui de situação ligada a lugares assombrados, essas coisas. Porque aqui mesmo próximo de casa, a uns 200 metros daqui, eu passo pelo local sempre, desde garoto, e eu acho aquele local estranho. Não só aqui, em cidades como Rio de Janeiro também, entre outros. Há uns determinados pontos mais pesados que outros, entenderam? Mas é isso, meus amigos. Um abraço a todos, eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão por estarem aqui, né, estarem junto com a gente, compartilhando o nosso trabalho, nossas vivências espirituais, nossas conexões, tá bom? Abração, até o próximo vídeo, gratidão, beijões a todos e até mais. Obrigado.